Bem-vindo, bem-vinda. Se você está aqui, você está iniciando uma parceria aqui no escritório Moraes Advocacia ou está aqui trocando uma ideia para ver se vai iniciar essa parceria ou não. Ou você está aqui porque adquiriu um dos nossos cursos a respeito de gestão, a respeito de como empreender na advocacia. Então, seja como for, de onde você vem, bem-vindo aqui para essa nossa troca de ideia. Então, veja só, qual o objetivo aqui? É você entender, enquanto gestor, se está vendo esse vídeo, que você tem que ter isso bem delineado na sua advocacia. E se você está iniciando aqui uma parceria conosco, preste bastante atenção, porque aqui eu vou falar um pouco sobre qual a situação da nossa missão, qual a nossa visão e quais são os nossos valores. E se eles estiverem em desacordo com o que você acredita para a sua vida, aqui não é o seu lugar. Você tem que ter muita clareza a respeito de aonde você quer chegar. Se você não tem clareza a respeito disso, sugiro aí buscar ajuda com um profissional para você descobrir, né, esse ponto que é tão importante para a sua vida, para que você aí seguir em um norte em que você realmente aí não perca muito tempo, né? Aí em alguns lugares você se descubra o quanto antes. Se você não se descobriu, quer fazer uma experiência, bem-vindo, vem com a gente, não tem problema nenhum. Aqui também é um momento, né, para você ter uma experiência com o direito, se você é uma das pessoas que tem dúvida e não quer procurar uma ajuda profissional, quer viver a experiência. Bem-vindo, vem com a gente. Se você é gestor e não tem ainda a sua missão, seus valores bem cristalinos no seu empreendimento, tenha a partir de agora esse ponto bem delineado, porque é o que vai determinar o seu futuro. Perfeito? Vamos lá então? Olha só, vamos dividir aqui basicamente em 3 passos o nosso bate-papo, aprender sobre a situação da nossa missão, aprender a respeito da nossa visão, aprender um pouco dos nossos valores, mostrar para você qual é o modo de crescimento que existe aqui no escritório e quanto vai ganhar. Se você aí que está me vendo, é um gestor, é dono de um escritório, tenha bem claro esses 3 pontos, que é qual é a sua missão, qual a sua missão, qual a sua visão, quais são seus valores, o que não pode arredar em hipótese nenhuma. Segundo, o plano de carreira para aqueles que estão começando contigo. E terceiro, tem que ficar bem clara a questão envolvendo a remuneração. Não pode ter dúvida quanto a isso para não dar aí dor de cabeça lá mais tarde, né? Bem conversadinho, não tem depois como se atrapalhar. Tem que ser bem fácil de entender essa parada. Então vamos lá. E eu faço a pergunta para ti. Você tem bem claro o que é a sua missão? Qual a sua visão? Quais são os seus valores? Se não tem, coloca aí no papel. Pode usar até esses que temos como paradigma para o seu empreendimento. E você que está aí fazendo parte, a partir de hoje, da nossa equipe, ou vai fazer parte da nossa equipe, vem com nós e entenda bem quais são os valores, qual é a missão e qual a nossa visão aqui enquanto escritório de advocacia, porque se não estiver alinhado com os teus, reitero, não tem problema, segue um outro caminho. Aonde você está, esse lugar tem que estar enquadrado com o que você acredita que é o mais importante na sua vida. Perfeito? Vamos lá então? Vamos bater um papo bacana, não vamos nos estender muito, mas anota, pega papel e caneta, porque isso é muito importante, principalmente para vocês dois. Aquele que quer crescer a sua advocacia e aquele que quer iniciar uma experiência com a advocacia aqui com nós. Bem-vindo, bem-vinda, bora agora pro fight, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Galera, qual a missão do escritório Moraes Advocacia? A nossa missão aqui é dividir para somar. Todos aqui ganham porcentagem, salvo aqueles que são CLT. Mas se você está aqui vendo este vídeo, você não é um CLT. Você está começando a trabalhar conosco na área jurídica. Temos CLT. Temos o menino do marketing aqui, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele é um seletista. Temos a menina do financeiro, que nesse momento que você assistiu o vídeo, é um seletista. E a grande maioria das pessoas que trabalham no escritório são operadores do direito.
não são seletistas. Eles estão aqui para aprender a trabalhar, para aprender o dia a dia jurídico, como que atende um cliente, como que faz um contrato, qual o dia a dia da situação do escritório. Então, todas as pessoas que estão aqui no escritório envolvido com o mundo jurídico e que não são CLTs, qual é a missão diária dessas pessoas quando em contato com o cliente? Sempre dividir para somar. Sempre dividir para somar. Ou seja, todos nós trabalhamos para o cliente, ele nos paga, a gente pega essa grana e divide entre todos nós, sendo da seguinte maneira o cálculo: 50% ou mais vai para o escritório e 50%, em alguns momentos ou menos, é distribuído entre todos nós. Então, todos aqui ganham porcentagem, claro, respeitado, né, o seu período aqui no escritório, e depois vai entender isso. Então, qual a missão primordial do escritório Moraes de Advocacia? Dividir para somar. Então, a gente cobra do cliente e divide entre nós. Essa é a nossa missão diária. A gente chega aqui com esse pensamento: cara, hoje eu vou ajudar as pessoas porque elas me ajudam, e depois todos nós aqui no escritório dividimos e depois somamos, cada um pouco, nos seus respectivos bolsos, respeitando um valor, né, relacionado a esse ponto, que é a sustentabilidade financeira, né? A gente não pode dividir a ponto de não conseguir reinvestir no escritório. Então, é um momento para uma outra aula no futuro, né? Você que, se porventura está me olhando aqui e comprou o curso completo, vai ter esse momento, que é o momento em que a gente vai aprender, né, como fazer uma divisão de honorários a ponto de não comprometer a divisão dos honorários, a sustentabilidade financeira do escritório. Nós temos aqui, dá muito certo, e esse modelo vai ser disponibilizado para você que está nos olhando. Para você, então, aqui que está olhando o vídeo, que depois vai fazer uma entrevista conosco a respeito da vaga que tem disponibilizado, tenha no seu coração: você está aqui, você ganha pelo seu resultado, você não ganha pelo tempo que você está aqui. Tranquilo? Uma situação que eu não acho muito legal é, por exemplo, quando você trabalha num lugar e existe um padrão lá, que todo mundo ganha 2.000. Daí tu produz, às vezes, 300 par de sapato. Uso o exemplo aqui da área que é a sapataria aqui em São João Batista, e o outro produz 50 e vocês ganham o mesmo valor. Ou seja, ali se paga pelo horário, pela hora trabalhada, e não pelo resultado. Aqui no escritório, a nossa missão a gente não valoriza o tempo que está aqui, a gente valoriza realmente o resultado do tempo que tu está aqui. Sempre. Por que isso? Olha só que interessante. Veja bem, nem todo dia a gente está bem. Às vezes a gente está doente, às vezes um parente está doente, a gente tem que ir lá. Então, o que acontece? Quando você vem e você dá o seu melhor naquele dia, se compensa. Aquele dia que você não está legal, se compensou para aquele que você estava bem, você deu o seu melhor, partindo desse pressuposto: eu não ganho pelo meu resultado. Eu não ganho pela minha hora, melhor dizendo, eu ganho pelo meu resultado. Quanto mais eu fazer, mais eu vou ganhar. Quanto mais eu fazer, mais eu vou ter uma poupança lá guardada para um momento de infortúnio que porventura eu venha a passar. Essa é a ideia. Resultado. Não a hora trabalhada. Por isso que a gente não paga salário. A gente paga remuneração pelo resultado. Diferente do seletista, né, que daí tem o horário e etc. Mas a gente está estudando alguma coisa para o futuro para melhorar essa questão, e mesmo os CLTs também ganhar aí pelo resultado e não apenas pelo horário trabalhado, né? Mas por hora a gente tem que respeitar a CLT, né? Contrato estagiário, só quem é do direito. Quem é no direito tem que aí ter essa questão envolvendo aí a questão de que a pessoa ela é CLT, né? Perfeito? Então vamos lá? Seguindo aqui o nosso bate-papo. Entendeu bem qual a missão do escritório? Dividir para somar, e o que a gente valoriza é o resultado e não a hora trabalhada. Perfeito? Segundo ponto. Qual é a nossa visão futura? A missão do escritório Moraes de Advocacia é ser o maior escritório em atendimento online do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Essa é a visão do escritório. Se você vir com nós, você estará no maior escritório de advocacia em atendimento online do Brasil. Ponto.
é isso que vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Ponto. Quer vir com a gente? Se tu vir com a gente, tu vai estar com o maior de todos nesse segmento. Tranquilo? Entendeu bem qual a nossa missão diária, qual a nossa visão para o futuro? Vamos para agora um outro ponto bem sensível, que é conhecer os nossos valores de uma maneira, inclusive, hierárquica, né? Quando os valores eles se confrontam, segue sempre essa linha cronológica. Valores do escritório Moraes de Advocacia. Primeiro, aqui no topo, cortesia. Em segundo lugar, agilidade. Em terceiro lugar, e deixa eu colar porque eu me esqueci. Cortesia, agilidade, transparência. Lembrei, pô. Transparência e estratégia. Então, esses 4 valores é que correm em nossas veias e estão conosco do horário que a gente chega até o horário que a gente vai, todo dia, toda semana, todo mês, ano a ano, até o dia da minha morte, enquanto eu trabalhar aqui neste escritório, salvo se conseguirmos agregar coisas a mais ainda, mas respeitando esses 4 valores, penso muito tranquilo. Numa ordem hierárquica. Primeiro tu tem que aprender a ser cortês, depois ser ágil, depois ter o cuidado com a transparência e por último entender que para que tudo isso aconteça você tem que ter uma estratégia. Sem estratégia as coisas não funcionam, tem que ter uma estratégia. Então veja só. O que é ser cortês? Cortês é uma palavra bem ampla, mas que para que fique bem claro isso para ti, veja bem. O que é ser uma pessoa cortês? É uma pessoa que tem sorriso, sorria, e a vida devolverá alegria para você. O que é cortesia num conceito aqui no Moraes de Advocacia? Sorrir para os clientes, chamar os clientes pelo nome, sorrir, chamar o cliente pelo nome, ter uma postura aberta e perguntas abertas para ouvir o cliente. Basicamente é isso. Tem mais coisas? Com certeza tem. E você ganhar um manual onde vai lá, tá tudo descrito de uma maneira detalhada. Mas por hora, guarde isso. Você tem que sorrir para o cliente, tem que chamar o cliente pelo nome dele e você tem que ter uma postura aberta com o cliente, nunca esquecendo de fazer perguntas abertas para que ele não responda apenas com um sim ou com um não. Tu fez perguntas abertas, ele aí vai fazer todo o resto, tu pode ficar bem tranquilo. Agilidade. O que é a agilidade? Galera, imagina a seguinte situação. Eu estou aqui batendo um papo com uma pessoa a respeito de um ponto que surgiu, alguma coisa que aconteceu ali no final de semana, mas não é algo urgente, não é algo que demanda ali um prazo eminente, chega um cliente e ali na recepção e pede para conversar comigo. Se não for algo urgente, esse ponto eu vou deixar o que eu estou fazendo e eu vou conversar com o cliente. Porque no nível de hierarquia, a cortesia está em primeiro, e a agilidade em segundo. Vamos repensar isso aqui, ó. Veja bem. A cortesia está em primeiro, a agilidade está em segundo. Por que a gente pensar que a gente deve atender o cliente imediatamente? Porque o ser bem atendido também está com ele o ato de tu, de imediato, ir lá e o atender. Então, qual que é a ideia, né? E digo isso agora falando com uma certa profundidade. Cara, se puder, atende imediatamente. Seja ágil. Não deixa o cliente esperando quando existir a possibilidade de o atender na hora. Qual a exceção dessa situação, desse contexto? Então, eu sei que eu tenho que ser cortês, eu tenho que sorrir, eu tenho que ter uma postura aberta, tenho que ter perguntas abertas,
tenho que chamar o cliente pelo nome, logo depois não deixar o cliente esperando nunca e em hipótese nenhuma. Qual a exceção? Voltando aqui nesse ponto, a exceção é um compromisso inadiável aquele que eu tenho. Mas se o cliente chegou ali, tu pode se estender um pouquinho a mais depois da hora, atenda o cliente. No outro dia pode chegar um pouquinho mais tarde, mas atenda o cliente. Agilidade em primeiro lugar com relação ao cliente. Ser ágil no sentido de atender o cliente. E com relação aos afazeres também. Se dá para fazer mais rápido sem perder a qualidade, faça mais rápido. A agilidade é a bola da vez e é o segundo valor do escritório Moraes de Advocacia. O primeiro, a educação. O segundo, a agilidade. A agilidade. Cara, eu não consigo atender ele imediatamente, mas eu posso ir lá e dar um bom dia, perguntar se eu posso ajudar a entender mais ou menos o contexto. Faça isso. Faça isso. Você não vai conseguir ser ágil e atender ele com profundidade, mas você vai ser cortês, vai dar um bom dia, vai dar uma boa tarde, vai explicar para ele porque não pode atender e já vai marcar um horário. Se for realmente uma situação muito, muito urgente, uma ação potencial que vai dar muito dinheiro, daqui a pouco até tu muda de ideia e atende ele naquele momento. Então vamos lá. Primeiro valor do escritório, cortesia. Sorrir, chama pelo nome, ter postura aberta, perguntas abertas. Segundo, agilidade. Sempre atenda imediatamente, não deixa o cliente esperando e com relação às coisas que tu tem para fazer, faça com rapidez, sem perder a qualidade. Não existe perfeição no que tu está fazendo. Então faça do modo como tem que ser feito, sem querer encontrar a perfeição. Porque a perfeição, o perfeccionismo leva a perda de tempo e impede tu de crescer enquanto profissional. Então saiba o que tu tem que fazer e faça, não tente encontrar a perfeição. Não enche linguiça. Começo, meio, fim, história e acabou. Depois, Deus cuida. Mas desde que respeitou, né, o procedimento ali que tem que ser respeitado. Entendido o procedimento, faz ele deu. Não tenta inventar moda, né? É a agilidade como um segundo valor do escritório. Terceiro ponto, estratégia. Então, veja só. Ser cortês é às vezes um pouco subjetivo. E tem várias situações. Esses dias eu lembro que eu estava fui num posto de gasolina para tomar um café e cheguei lá, uma moça lá com uma cara fechada, emburrada, parecia que tinha morrido alguém, né? Parecia falecido, sei lá, um parente, alguma coisa. Chegou uma outra pessoa lá, ô João, deu um sorriso pro cara, atendeu ele com uma vontade. E eu pensei, pô, mas que merda é essa? Isso é um atendimento sem estratégia, galera. Então veja bem, qual que é a ideia? A ideia é a gente sorrir para todos os clientes, chamar todos os clientes pelo nome deles, ter uma postura aberta com todos os clientes, mão aberta, assim, ó. Fazer perguntas abertas para todos os clientes. Ser cortês se baseia numa estratégia, galera. Se não ter estratégia, tu atende só quem tu gosta bem. E quem tu não gosta, tu não atende bem. E daí fica aquela situação de, aquele cliente eu gostei, aquele cliente eu não gostei. Não é que tu não gostou. É que tu não teve estratégia. E quando tu não tem estratégia, tu cai naquela cilada de que, eu bati o santo. Não é que tu bateu o santo. É que aquela pessoa, ela tem características de alguém que tu gostava, aquela pessoa falava um pouco próximo do que tu fala e houve uma conexão. Só que daí tu não pode depender do teu subconsciente, do teu inconsciente para te fazer gostar de alguém por esse alguém ser parecido contigo. Tu tem que ter estratégia para todos os clientes tu atender. E igual. Estratégia é a bola da vez. Quero produzir com efetividade. Entenda o que você está fazendo, coloque na agenda e faça. Não sabe como que se faz? Tem os líderes para ensinar. Você é líder, não sabe como faz? Me chama que eu estou aqui para ajudar, ou um líder regional vai te auxiliar naquela situação que você está fazendo. Mas entenda o que você vai fazer, desenhe e depois faça de uma maneira efetiva no menor tempo possível. Para fazer também tem que ter estratégia. Sempre sugiro aqui.
durante uma parte do dia, faça as peças. Durante a outra parte do dia, corrija o que você fez e faça os atendimentos. E em um dia da semana apenas protocole. Não fica protocolando todo dia. O tempo de entrar e sair de um sistema do Poder Judiciário é 4, 5 minutos que tu perde. E isso no final de um ano, quanto tempo dá? O que é isso? Novamente, estratégia para ser ágil. Tudo precisa de estratégia. Sem estratégia, por exemplo, estou gravando num domingo de tarde, 19h30, esse vídeo aqui. Eu coloquei tudo aqui, ó, tá aqui no papel, tudo o que eu estou falando. E ontem eu coloquei na agenda para vir aqui fazer. Depois de ir no café, tomar lá, ler uma hora, tomar um café, ler uma hora, depois vir para cá. Então teve uma estratégia por trás do momento que eu estou aqui gravando. Tem que ter estratégia para tudo, sendo um valor do escritório. Tranquilo? Transparência. A gente não mente para cliente. Cuidado, mentira tem perna curta, vai te impedir de alcançar o sucesso. Faça da verdade o seu mundo. E não esqueça, tem verdades que não precisam ser ditas, tá? Tem verdades que não precisam ser ditas. Então, se tá conversando com o cliente, você depende da vaga que você está olhando, você pode estar assistindo esse vídeo, pode estar sendo contratado para recepção, você pode estar assistindo esse vídeo, pode estar sendo contratado para ser um computador de lead, pode estar assistindo o vídeo para ser um assessor ou mesmo um advogado ou um líder. E veja bem, em qualquer uma das situações, você tem que ter a consciência de que os valores, eles são os mesmos, né? E eles são baseados no seguinte contexto: cortesia, agilidade, transparência e estratégia. Estratégia para tudo. Não acredite aí que você vai fazer sem uma agenda no seu dia, tendo um resultado efetivo. Sem organizar, não dá certo, galera. Tem que organizar, tem que saber o que tu vai fazer, tem que saber como tu vai fazer para realmente ter resultados extraordinários. Se não ser assim, não dá. Então, de uma maneira resumida aqui eu digo, não sabe como fazer? Pergunte para quem sabe como e eu tô aqui para ajudar também, sempre. Beleza? Então, conversamos aqui a respeito desses pontos. Agora vamos para um segundo momento, que é o seguinte. Veja só. Como que funciona aqui o crescimento? Bem tranquilo, veja só. Os primeiros 6 meses não ganha porcentagem, tá? Então, tu vai trabalhar os primeiros 6 meses aqui para ter uma experiência, para ver se realmente é isso que tu quer ou não quer. E sendo isso que tu quer, a gente se abraça. Só que mesmo durante esses meses vai ter que ter algumas metas batidas. Se não bater as metas, no terceiro mês a gente senta a conversa e cada um segue seu caminho. Tem metas bem delineadas aqui. Depois aquela pessoa que conversar contigo, ela vai estabelecer a questão ali das metas, tá? Mas, com meta ou sem meta, os primeiros 6 meses não ganha ali porcentagem, ganha a partir dos 6 meses em diante. Mas a missão do escritório não é dividir para somar, doutor Moraes? Sim, a missão do escritório é dividir para somar, mas tem que ver se realmente isso é o que você quer na sua vida. Fez a experiência de 6 meses, é realmente o direito que eu quero, é realmente o escritório com essa missão, com essa visão e com esses valores que eu quero? Então vamos firmar aqui o pé e a partir de 6 meses, daí você começa a ganhar porcentagem. Como que funciona essa porcentagem? Depende de como você está sendo contratado. Se é como um assessor, se é como um captador de lead, se é como um advogado. Vamos colocar aqui a questão envolvendo o captador de lead, por exemplo, ou o assessor, que são os mais fáceis. O líder e o advogado daí é uma situação diferente, mas vamos pegar aqui o assessor, vamos pegar aqui o captador de lead.
O assessor, ele ganha 1,25 sobre tudo que ele começar no meio. 2,5% de tudo que ele começar do início até o fim. Tranquilo? Então, olha só. Trabalhou 6 meses como assessor. Não ganha nada de porcentagem. Depois de 6 meses, tudo que começar a fazer está no meio, 1,25. Depois de 6 meses, começou a fazer um processo, terminou ele do início ao fim, 2,5%. Tranquilo? Agora vamos imaginar um terceiro momento para o assessor. Ele, o assessor, do dia 1º até o último dia do mês, dos processos que ele fez, ele bateu 50 mil. A porcentagem passa para 3,75. Atingiu 100 mil, a porcentagem passa para 5%. Volta o vídeo e olha algumas vezes, anota no papel para não esquecer esse ponto. O captador de lead, aquele que fecha contrato. Se você está sendo contratado para fechar contrato, trabalhar lá no lead, você já começa com 2,5, porque você já fecha o contrato. Do dia 1º ao último dia do mês, se dos contratos que tu fechou naquele determinado mês fechar 50 mil, passa para 3,75. Os contratos que tu fechou trouxem valor para o escritório. 100 mil do dia 1º ao último dia do mês, traz para o escritório o valor de 100 mil. Tranquilo? Ah, mas isso é difícil acontecer. Não, não é difícil não. Depois, uma média de 60 contratos por mês. Depois de um ano aí trabalhando, pegar todos os contratos e vira uma bola de neve que no mês às vezes vai entrar 150 mil, 200 mil. Então 5% de 200 mil dá quanto? Faz a soma aí. Isso seria a tua remuneração sem ser formado na faculdade. Tranquilo? Quanto ganha nesse exato momento que eu estou gravando aqui o vídeo no ano de 2025? O assessor captador de lead, ele ganha o valor de 1.518, que é um salário mínimo, sendo desse valor R$50 voltado à passagem ali que a gente tem que pagar, né? Passagem de ônibus, né? 1.418 é valor de bolsa e R$100 ele é valor de passagem. Eu pago 1.518 mais férias. Tranquilo? Ainda quanto à remuneração, e esse aqui é um ponto muito, muito importante. Veja só, galera. É a bolsa de 1.518 e férias. Ou seja, não recebe décimo, não recebe fundo de garantia, não recebe seguro-desemprego. É seco o valor, 1.518 apenas, e férias. Tranquilo? Então não existe relação de emprego. Aqui é uma relação de estágio, aonde você está aqui para aprender. Depois de 6 meses que realmente você vê que é isso aqui que você quer para a sua vida, é o direito efetivamente, daí a gente senta e conversa, vai começar uma outra relação contratual. Nenhum escritório que eu conheço paga porcentagem, mas a gente aqui traz uma novidade, né, para essa sistemática que a gente trabalha, que é pagar aí porcentagem para aquele que trabalha de captador de lead, para aquele que trabalha de assessor mesmo sem ser formado. Isso que é um bônus, né, um gesto de carinho que a gente dá para aqueles que alcançam resultados no escritório, partindo daquele pressuposto e da nossa missão diária, que é dividir todos nós, né, para somar e o escritório ficar crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. Como o escritório tem o objetivo de ser o maior em atendimento online do Brasil, e a gente tem aí o objetivo de crescer com esse ano de 2025 um escritório, o ano de 2026 2 escritórios e assim sucessivamente, até chegar a um ponto em de ter, em termos, um escritório em cada cidade com 100 mil habitantes do Brasil. Então, mais de 500 escritórios aí, num prazo de 20 anos, a gente vai ter. Esse é o objetivo, audacioso, mas possível é desde que você dê o seu melhor conosco aqui e desde que nós tenhamos o cuidado de darmos o nosso melhor todos os dias, um cuidando do outro, dando o nosso melhor todos os dias, realmente dividindo para somar, fazendo
todo o possível quando a gente estiver bem, para compensar aquele dia que a gente não esteja tão bem, porque a gente ficou doente, porque um parente ficou doente, porque o nosso filho teve que ir no hospital. Então, tenha clareza com relação a esse ponto. Veio para o escritório, venha para dar o seu melhor. Porque quando você não estiver bem, esse seu melhor compensa aquele momento. Então, se tu está bem, abrace a vida, abrace com vontade, dando o seu melhor aqui e em qualquer outro lugar. Seja com a sua família, seja na fila do mercado, seja em qualquer lugar, dê o seu melhor. Ame a vida. Que quando você não estiver bem, a vida vai retribuir. A vida vai retribuir a ti, porque tu tão bom foi com ela. Perfeito? Meu agradecimento por ter assistido todo o vídeo até aqui. Realmente poucos aqueles que vão até o final de uma jornada. Ainda que seja, às vezes, um vídeo para começar em um novo emprego. Parabéns por você ter chegado até aqui, este final. E se os teus valores eles estão alinhados com os que a gente acredita, vem com a gente, vem fazer parte dessa instituição Moraes de Advocacia, que tem como missão diária dividirmos para somar, que tem como missão futura ser o maior escritório em atendimento online do Brasil e que tem como valores atender as pessoas com cortesia, tratarmos a nós mesmos com cortesia, termos o cuidado de sermos ágeis, ou seja, sempre atender o quanto antes, ter muita, mas muita transparência dos nossos atos, mas para que tudo isso aconteça, a gente tenha também estratégia. Não é sorte, é estratégia, é ação. Se você é gestor e ainda não tem bem delineado a sua missão, a sua visão, os seus valores, esse é o primeiro tema de casa. Faça isso, faça com muito cuidado, com duas sugestões, que os seus valores, que a sua missão não tenha mais de 5 palavras, que a sua visão não tenha mais de 5 palavras e que seus valores não ultrapassem de 5 também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tom Moraes.